eu acho que uma das mais recorrentes perguntas que eu recebi nos últimos tempos, especialmente depois que eu postei um vídeo do 31 de outubro, é: Lua, como faço para ser bruxa? Eu tô rindo, mas não é rindo das pessoas que estão fazendo essa pergunta, mas porque é uma pergunta que eu acho muito curiosa. Eu costumo falar das coisas da arte sempre tendo como base o que aconteceu comigo. E quando eu me deparei com escritos sobre a bruxaria, eu não tive essa sensação de que eu quero ser bruxa. Eu tive uma identificação. Na mesma hora eu olhei e falei: eu sou isso, cara. Eu me encontrei, não estou sozinha. E aí, passando por essa reflexão, eu entendo que talvez seja porque naquela época, estamos falando de 21 anos, hoje estamos em 2017, 21 anos atrás, as informações elas eram mais escassas. Então, assim, a gente não tinha muitas pessoas falando que bruxa é isso não é bruxa, que você, para ser bruxa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se iniciar, você tem que fazer isso, blá, 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 que bruxa é uma sacerdotisa e coisas do tipo. Então, eu acredito que por isso que eu tenho me identificado, porque eu me identifiquei com a ideia, né? Me identifiquei com aquilo que era falado nos livros. Só que, ainda assim, a gente precisa pensar numa coisa importante, assim, que nem todo mundo que se identifica com um caminho ou que admira um caminho, é necessariamente daquele caminho, entendem? Entendem isso? Então não é porque você acha o hinduísmo uma religiosidade muito bonita, muito linda, não é porque você gosta de repente ir numa festa, lá, a festa das cores, não é porque você gosta disso que você efetivamente é hinduísta, tá? E não estou dizendo isso no sentido de que, porque você não foi admitido, porque você não tem um guru, porque você não tem... Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que eu acredito muito que a linguagem espiritual e a prática espiritual que a gente tem, ela é algo que a gente já nasce com ela, sabe? A gente já nasce com ela. Então, eu penso muito que, assim, tem muitas pessoas que que simpatizam, que gostam, que acham bonito o estilo de vida, as músicas, alguns assuntos relacionados à bruxaria, mas não necessariamente essas pessoas elas são bruxas. E digo mais, não necessariamente essas pessoas são bruxas pagãs. E aqui eu vou deixar uma reflexão para vocês, que são separações das palavras que algumas pessoas fazem. Então, algumas pessoas vão dizer que bruxa mesmo são sempre pagãs. Outras pessoas vão dizer que não, que bruxaria, ela não necessariamente é uma prática pagã. Então, nesse aspecto, você poderia ter uma bruxa que é hinduísta, uma bruxa que é pagã, uma bruxa que é pagã também, mas uma bruxa católica e tudo mais. Ok? É uma questão de nomenclatura. Para separar, algumas pessoas vão dizer que existem bruxas, e as bruxas são apenas pagãs, e que todo aquele outro arcabouço de pessoas que, de repente, trabalham com magia, oráculos, magia, benzimentos e tudo mais, seriam feiticeiros. Bom, não tô aqui para dar minha opinião sobre isso, eu tô aqui para colocar para vocês que existem essas separações, essas divisões. Mas vamos pensar assim, e pagão, quem são os pagãos? Os pagãos são pessoas cuja religiosidade, cuja fé, cuja crença está relacionada à terra, essa terra, né, mãe, pai, terra, as forças da natureza e a deuses. Tá? Então, um pagão, uma pagã, ela, na hora que a porca torce o rabo, assim, na hora que ela tá com medo de alguma coisa, cara, ela não vai rezar um Pai Nosso. Não porque ela odeia cristãos e ela não pode rezar o Pai Nosso. Ela não vai rezar o Pai Nosso
porque não é aquilo que vai vir no coração dela no primeiro momento. Ela com certeza vai se voltar aos deuses dela, tá? Entendem isso? Okay? Eu tô dando exemplo do Pai Nosso, obviamente, para vocês entenderem. Mas o que eu quero dizer é que ela não, na hora que ela estiver sofrendo, assim, uma dor muito profunda, ela não necessariamente ela vai se apegar a Jesus Cristo, por exemplo, a figura de Jesus Cristo, que é uma figura que eu acho que é um cara legal e tal, mas ela não vai se apegar a isso, entende? Jesus vai salvar ela, vai enxugar as lágrimas, ela não vai pensar no Pai Celestial, não. Uma pessoa que é pagã, ela vai pensar em divindades que são consideradas divindades pagãs. Isso não significa que ela odeie cristãos, de novo, tá? E nem que elas não reconheçam, eventualmente, Jesus Cristo, Buda e outras figuras messiânicas, figuras importantes para outras religiões, como figuras importantes para outras religiões, ok? Então é bom que a gente comece a pensar isso. Só que tem o seguinte, como que a gente faz se, quando a gente chega na arte, a gente está imbuído de muitas crenças e conhecimentos e formas de pensar e paradigmas que nos são postos desde que, sei lá, que a gente mama no peito da nossa mãe, né? Como que a gente faz isso? A gente passa por um processo dentro do paganismo de desconstrução, de quebra de alguns paradigmas. Então a gente vai aprendendo a quebrar alguns padrões de pensamento, algumas formas de concepção de várias coisas, valores e tudo mais. E é nesse momento que algumas pessoas, é nesse momento da quebra que algumas pessoas deixam o caminho. Algumas pessoas que se identificaram primeiramente com aquele caminho pagão, que se identificaram com aquela forma de vivenciar a vida, e as músicas, e os rituais, e os cheiros, e tudo. Quando chega na hora de aprofundar, que é o momento que a gente vai quebrar os nossos paradigmas e fazer uma desconstrução e uma construção de novas formas de pensar, novas formas de sentir, novas formas de enxergar o mundo e de viver esse mundo, é nesse momento que as pessoas se vão. Isso não é um problema, ok? O problema reside quando chega nesse ponto da jornada e as pessoas querem mudar a forma pagã de ser, né? Então, inserindo conceitos que são de outras crenças dentro do paganismo. Isso é um problema. Agora, um outro problema também se apresenta, que são as pessoas que então vão ditar o que o paganismo, o que pode e o que não pode no paganismo. Entende que é muito complicado? Entende por que existe muita briga? Entende por que existe muita contenda dentro do paganismo? Porque o paganismo é livre, né? Então, assim, a gente não pode falar por todos os pagãos. Não existe alguém que vai falar por todos os pagãos. Não existe um livro, uma cartilha, um manual único e verdadeiro para ser seguido. Então, por mais que eu esteja aqui nesse vídeo expondo as minhas opiniões, as minhas visões e as minhas reflexões para vocês, eu jamais poderia falar por todas as pessoas que são pagãs, por todas as pessoas que são bruxas. Eu não posso fazer isso. Tá? Eu posso falar o que eu penso e aquelas pessoas que se identificam com o que eu penso, ok, vão conversar comigo na mesma confluência de ideias. Outras pessoas que não vão concordar, nós vamos debater, conversar. Só que nem sempre as pessoas querem debater e conversar, tá? Existe muita animosidade. Nós estamos vivendo um tempo de muita polarização. Então você não pode pensar igual a fulano num determinado aspecto e também pensar como o cicrano, que é contraponto, que é às vezes inimigo até de ideias entre si. Você não pode pensar também como ele em outros aspectos, porque aí você já é taxada de uma série de coisas, você já é colocada como alguém que está em cima do muro, alguém que não se posiciona. É muito difícil, é tipo o que aconteceu mesmo no Brasil com as questões políticas. Isso está muito em voga hoje em dia, isso está acontecendo demais, né? Então, fica muito difícil responder para as pessoas assim,
Como que elas têm que fazer para se tornarem uma bruxa? Bom, eu posso dizer que primeiro você tem que se identificar com esse caminho. Então depois você tem que ler o máximo de coisas que você puder, de livros, preferencialmente, não ficar só na internet, só em sites, ok? Assistir vários vídeos depois de ler livros, que é muito difícil acontecer hoje em dia, mas ok, mas vejam vídeos, mas também leiam livros. E vejam opiniões que são antagônicas, ok? Então você vai estudando o seu meio também, o seu meio pagão, e você vai estudando, sim, lendo sobre opiniões que são antagônicas, que são contrárias umas das outras. E pense, não repita o que os outros falam, reflita, pense sobre o que você está lendo, sobre o que você está ouvindo, e comece a contrapor isso que você está lendo e ouvindo com coisas que você acredita ou que até então acreditava. Aí a gente começa a adentrar lentamente a parte que eu falei para vocês, que é a parte da desconstrução. Nessa parte pode ser que você não se encaixe no paganismo. Pode ser que você se encaixe. Então você vai ter um longo caminho a percorrer aí para curar muitas coisas que aconteceram com você e para desconstruir muitas coisas e quebrar muitos padrões e paradigmas. Paralelamente a isso, você precisa não só estudar, você precisa praticar. Praticar a bruxaria. Como que eu faço para praticar a bruxaria? Começa pelos festivais da roda do ano, sabás, que a gente chama. Mas Lua, como que eu vou fazer? Eu vou celebrar. Um livro diz que agora é equinócio da primavera, o outro está dizendo que é outono, não estou entendendo nada. Estudem, experimentem a roda do ano, experimentem rodar de uma forma, de outra forma, de formas mistas, experimentem tudo e sempre pensem, sempre reflitam se aquilo está fazendo sentido, se aquilo está preenchendo você de alguma forma. Busque conversar com outras pessoas, trocar ideias. É difícil hoje em dia, tá difícil, tá complicado o negócio, porque as pessoas elas estão com tanta animosidade umas com as outras que a gente vai conversar, as pessoas já pensam que a gente tá atacando elas. Então tá difícil, tá complicado, mas dentro da medida do possível, encontrem outras pessoas que queiram conversar. Mas vejam, que queiram conversar, não que queiram ficar dando aula, tá bom? Porque é muito chato, a gente quer conversar, trocar ideias, falar o que eu tô achando, o que eu tô pensando, ainda que possa ser uma viagem na maionese. O outro não quer ouvir. Ou se ele quer ouvir, ele quer me corrigir o tempo inteiro e me dar uma aula o tempo inteiro. Eu não quero assistir uma aula, diga pra pessoa, eu quero conversar, eu quero trocar ideia. Tá? Isso eu acho que é muito importante, ok? E não tenha vergonha nenhuma de dizer, acho que não é pra mim, tá? Ou de dizer, eu acho que é pra mim, mas eu tô em muito conflito. Eu tô em conflito com o que eu penso, com o que eu deixo de pensar. Eu não sei o que fazer, peça ajuda. Tá bom? Então, eu acho que esse é o começo, tá? Assim, muito rapidamente, eu acho que esse é um começo pra você. Faça tudo isso e vá trocando ideias. Eu estou aberta a trocar ideias, sem precisar ficar dando aula, tá bom? E outras pessoas também, com certeza, estão. Se você gostou do vídeo, então, curte, compartilha e vamos trocando ideias. Um beijo pra vocês e até a próxima. Double, double, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble.